Bom dia, pessoal! pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui juntos, mas essa manhã, nessa quarta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos ler com vocês 2 Samuel, capítulo 21, quando nós vemos o valor da palavra empenhada em um juramento, em um acordo. Nós lemos durante a biografia de Josué que ele fez um acordo com um povo chamado Gibeonita, um povo que não era de origem israelita, mas por causa de um engano que eles fizeram a Josué, Josué fez um acordo com eles de que jamais os exterminaria. E eles seriam servos do povo de Israel, mas seriam mantidos em vida. Depois de muitos anos, Saul investiu todo o esforço dele para destruir esse povo gibeonita. Ainda que bem intencionado para proteger as tribos de Judá e de Israel, Saul trabalhou para exterminar aquele povo chamado gibeonita. E o Senhor revela a Davi que por causa disso ele estava chateado e houve uma fome durante o reinado de Davi que durou 3 anos. Nós vamos ler um pouquinho então sobre como Davi lidou com essa situação para eliminar esse tipo de maldição, essa fome que eles passaram durante 3 anos. E nós vamos ver o valor da nossa palavra empenhada em uma promessa, em um acordo. E ao final dessa leitura de 2 Samuel 21, também queremos orar em concordância com seus motivos de oração e orar pela sua vida e pela sua família. Amém. Então vamos orar para nós iniciarmos. Nós sempre fazemos isso. Pedimos que Deus venha falar aos nossos corações e ministrar o que Ele tem através da leitura do devocional que nós vamos fazer hoje juntos. Pai, muito obrigado. Nós queremos aqui, junto com os nossos amigos, irmãos, familiares, pedir a bênção do Senhor, Pai, para esse dia e também para esse momento que nós vamos estar aqui juntos, refletindo na Tua palavra. Fala conosco, Pai. Dá-nos olhos para ver e ouvidos para ouvir a mensagem, Pai, que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, 2 Samuel 21, durante o reinado de Davi, houve uma fome que durou 3 anos. Davi consultou o Senhor, que lhe disse, a fome veio por causa de Saul e de sua família sanguinária, por terem matado os gibeonitas. Então o rei mandou chamar os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram de origem israelita, mas remanescentes dos amorreus. Os israelitas tinham feito com eles um acordo sob juramento, mas Saul, em seu zelo por Israel e Judá, havia tentado exterminá-los. Davi perguntou aos gibeonitas: que posso fazer por vocês? Como posso reparar o que foi feito para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam, não exigimos de Saul ou de sua família prata ou ouro, nem queremos matar ninguém em Israel. Davi perguntou: o que querem que eu faça por vocês? E eles responderam: quanto ao homem que quase nos exterminou e que pretendia destruir-nos, para que não tivéssemos lugar em Israel, que 7 descendentes dele sejam executados perante o Senhor, em Gibeá de Saul, no monte do Senhor. Eu os entregarei a vocês, disse o rei. O rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, por causa do juramento feito perante o Senhor entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Então, novamente, menciona o valor de um juramento. Tanto a fome que Davi e o povo de Israel estavam experimentando durante 3 anos do reinado de Davi eram consequência do povo de Israel, sob a liderança de Saul, terem quebrado o juramento deles feito aos gibeonitas, como aqui menciona também que ao Davi executar aquela vingança em favor dos gibeonitas, ao eliminar descendentes, havia poucos descendentes de Saul, na verdade. Do trono real, da família real, não havia ninguém sobrado. Mas nós vamos ver que Davi encontrou alguns filhos que Saul teve com algumas de suas concubinas. Mas ao executar essa matança, Davi poupa Mefibosete, porque como nós lemos também, Davi havia feito uma promessa a seu grande amigo Jonatas, filho de Saul, que Davi lhe faria favor, que Davi faria o que ele pudesse para preservar a sua família e abençoar os descendentes de seu amigo Jonatas. Mas o rei mandou buscar Armoni e Mefibosete, os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai de Meolá.
Ele os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte, perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e estendeu para si sobre uma rocha. Desde o início da colheita até o cair da chuva do céu sobre os corpos, ela não deixou que as aves de rapina os tocassem de dia, nem os animais selvagens à noite. Quando Davi foi informado que Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, havia feito, mandou recolher os ossos de Saul e de Jonatas, tomando-os dos cidadãos de Jabes de Gileade. Eles haviam roubado os ossos da praça de Bet-sean, onde os filisteus tinham pendurado no dia que mataram Saul no monte Gilboa. Davi trouxe de lá os ossos de Saul e de seu filho Jonatas, recolhidos dentre os ossos dos que haviam executados. Então Davi recolheu todos os ossos, tanto que eram do próprio Saul e de Jonatas, e daqueles que tinham executado de acordo com esse acordo que ele fez com os gibeonitas. Sim, enterraram os ossos de Saul e de Jonatas no túmulo de Quis, pai de Saul, em Zela, na terra de Benjamim, e fizeram tudo que o rei havia ordenado. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Olha que interessante. Havia um acordo com esse povo gibeonita. Uma vez que aquele acordo foi quebrado, houve uma fome. E quando Davi buscou o Senhor, Davi entendeu essa resposta do Senhor, que a razão daquela fome é como se fosse uma brecha, uma permissão que o povo de Israel havia dado ao inimigo para assolar o povo de Israel por causa de uma palavra que eles haviam quebrado. Então, o que Davi faz imediatamente é reparar aquele acordo, ele executa essa vingança em favor dos gibeonitas e, a partir daí, o Senhor, então, restabelece a bênção sobre Israel. O Senhor respondeu às suas orações em favor de Israel. Apenas mais alguns trechos no final do capítulo 21, nós vemos quando o povo filisteu, aquele mesmo povo de Golias, veio contra o povo de Israel mais uma vez. Eles haviam lutado contra Israel durante a liderança de Saul uma segunda vez, e agora novamente eles vêm contra Davi, e diz que houve outra batalha entre os filisteus e Israel. E Davi e os seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito, e Isbi-Benob, descendente de Rafa, prometeu matar Davi. Mas Abisai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo, mais uma vez esse capítulo mostra um outro juramento, certamente nos chamando a atenção para o valor da nossa palavra empenhada em um acordo. Os israelitas, os soldados ali ao redor de Davi disseram a ele, nunca mais sairás conosco à guerra, para que não apagues a lâmpada de Israel. Houve depois outra batalha contra os filisteus, em Gobe. Naquela ocasião, Sibecai, de Uzate, matou Safe, um dos descendentes de Rafa. Noutra batalha contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaare-Oregim, de Belém, matou Golias de Gate, que possuía uma lança cuja haste parecia uma lançadeira de tecelão. Noutra batalha em Gate, havia um homem de grande estatura e que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafa e desafiou Israel, mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes de Rafa em Gate e foram mortos por Davi e por seus soldados. Desde a ocupação da terra de Canaã pelo povo de Israel, nós vemos que várias batalhas, vários embates foram travados contra aqueles povos, mas sempre havia alguns remanescentes. E até hoje ainda há remanescentes desses povos que vivem ali exatamente onde há o conflito hoje na região de Gaza. Nós sabemos que a principal cidade que está acomodando tantas pessoas que precisaram fugir do norte de Gaza para o sul se chama Rafa, exatamente o nome desse homem. Não dizemos exatamente que são descendentes dele, mas estão ainda naquela região que hoje é conhecido como Rafá, e nós queremos orar inclusive por essas pessoas até hoje, depois de tantos dias. Tantos israelitas ainda estão em cativeiro após terem sido
terrificamente levados pelo Hamas, e ainda existe também tantas crianças, tantas famílias inocentes palestinas envolvidas neste conflito. Então eu gostaria de lembrar que nós orássemos por esse povo inocente e também pela paz ali em Israel. Vamos orar para que o Senhor nos ajude também, conforme aprendemos com este capítulo, a honrar a nossa palavra, a tomarmos cuidado ao fazermos acordos com outras pessoas, ao empenharmos a nossa palavra. Eu sei que é muito da cultura do brasileiro fazer um combinado, marcar um jantar, por exemplo, uma reunião, e em cima da hora, porque não está sentindo bem ou porque o tempo não está muito agradável, desmarca. Nós temos aprendido que nós podemos pagar o preço. A Bíblia diz que o justo, ainda que ele sofra um prejuízo, ele mantém a sua palavra em pé. Então, que o Senhor nos ajude a sermos palavras de honra, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Vamos orar pedindo ao Senhor que a nossa palavra realmente o honre, o glorifique. E queremos orar também em concordância com os seus motivos de oração, sejam quais forem as causas que você tem hoje pesando sobre as suas costas, nomes de pessoas queridas. A Rafa vai orar, nos liderar em oração, e eu quero também, juntamente com ela, orar em concordância pela sua vida e pela sua família. Vamos lembrar essas duas causas, pela nossa palavra e pelo povo envolvido no conflito ali no Oriente Médio. Sim, vamos orar então. Pai, muito obrigado. Nós nos apresentamos, Pai, diante de Ti, sabendo que o Senhor, Pai, é Deus e não há outro que se compare a Ti. Pai, nós Te amamos, Te adoramos, exaltamos o Teu nome e colocamos toda a nossa confiança, Pai, a nossa fé em Ti. E nós queremos colocar essa situação lá em Israel, na Palestina, tantas pessoas, Pai, envolvidas, tantas pessoas até mesmo que são vítimas, Pai, são pessoas que não querem participar dessa guerra, mas estão envolvidos nessa guerra. Nós pedimos o Teu favor, nós pedimos a Tua paz, nós pedimos a Tua bênção sobre o povo de Israel, que o Seu povo, Pai, que se chama pelo Teu nome, possa orar, eles possam se humilhar, eles possam voltar a face deles para Ti e se arrepender dos pecados, Pai. E nós sabemos que o Senhor responderá e voltará para eles, Pai, em nome de Jesus. Que tudo aquilo, Pai, que precisa, Pai, ser refeito, ser arrependido em Israel, que esse povo, Pai, volte para Ti, olhe para o Senhor, Pai, e possa ver o livramento, que eles possam olhar para o alto, Pai, de onde vem o socorro deles, e que o socorro deles, Pai, venha de Ti, a salvação deles, Pai, venha de Ti, em nome de Jesus. Nós oramos também por tantas famílias palestinas que têm sofrido, Pai, com esse confronto, pedindo a bênção do Senhor, Pai, sobre elas. E nós queremos orar por todos os pedidos de oração também. Cada pessoa que tem se unido aqui em fé, Pai, veja, Pai, a causa de cada uma dessas famílias. Vem contemplando, Pai, o desejo dos corações. E o Senhor diz que o Senhor supre todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então eu declaro, Pai, todas as necessidades supridas aqui representadas. Eu declaro as famílias abençoadas. E eu peço, Pai, que cada um de nós possamos ser homens e mulheres de palavra, que honrem, Pai, os nossos compromissos, que honrem, Pai, os nossos votos, até mesmo os nossos votos com o Senhor, que nós sejamos pessoas íntegras, Pai, pessoas que dão o seu sim, o seu não, que não haja mentira, Pai, em nossos lábios, que não haja engano, que não haja falsidade, que haja, Pai, palavras puras, palavras verdadeiras, palavras que glorifiquem o Senhor, Pai. Vem, Pai, sonda os nossos corações, o Senhor que nos conhece e nos abençoe. Abençoe, Pai, todo o final dessa semana também, que o Senhor nos dê, Pai, vitórias, que o Senhor nos dê, Pai, bom êxito em tudo aquilo que nós estamos fazendo, antes do período para alguns, Pai, até mesmo de folga. Que o Senhor nos abençoe, Pai, nos guarde e vem nos direcionando, Pai, tudo aquilo que o Senhor ainda tem para nós nesses últimos dias desse ano, Pai. Mostra-nos, cumpra a Tua vontade, cumpra os Teus propósitos, Pai. Realiza os Teus milagres em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe muito a sua família. Tenha um ótimo dia de quarta-feira. Nos vemos amanhã. E nós estamos planejando entre amanhã, quinta, até sexta-feira concluirmos essa leitura de 2 Samuel. Então, obrigado por compartilhar essa oração, essa ministração com alguém que também possa ser abençoado conosco. E nós nos vemos amanhã. Amamos você.